Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Estava procurando o Alan ali, o nosso diretor de TV, de repente ele passou aqui na minha frente e veio ajustar alguma coisa aqui dentro do estúdio. Eu segurei aqui para ele poder passar aqui. Tudo bem, Silmar? Tudo bem, tudo tranquilo por aqui. O Elon Musk Esperando. vai ser secretário do Trump ou não? Tá com cara. Realmente que vai ter influência muito grande no governo Trump, ele que ajudou na própria campanha, né? Então é uma novidade aqui que dá muita força aí a Donald Trump, essa referência aqui que é o Elon Musk. É odiado por muitos aqui, mas o fato é que é um homem mais rico do mundo, né? E um inovador, né? Em termos de tecnologia, de tudo que é tipo. Não tá, nunca descansa, está sempre procurando alguma coisa. Eu, a propósito, estou lendo o livro dele, sobre a biografia dele, que é um negócio de 700 páginas aqui, está difícil de devorar ele inteiro. Para conhecer todas as façanhas do Elon Musk e ver o que pode sair daqui para frente. Que ele sonha um dia ser candidato à presidência nos Estados Unidos, porque eu estava lendo um artigo ontem E não que o precisa, né? caso, o caso Trump aí não é um caso por acaso, vamos dizer assim. Existem outros casos aí na história do governo americano onde aconteceram casos aí muito parecidos com o do Trump. Não é uma estrela solitária de extrema-direita. Tivemos aí outros casos. Você dizia então que o Elon Musk não precisa ser candidato à presidência? Não, não, tem um poder muito grande na própria economia americana, né? E agora infiltrado no governo, ele vai querer o quê? Não precisa. Pelo contrário, acho que ele prefere tocar o negócio dele, que é muito melhor. Saber, que Antônio Emílio de Moraes já quis ser presidente uma vez, Silvio Santos quis ser presidente uma vez, eu não sei, eu não julgo ninguém antes da decisão tomada. Mas vamos lá com os nossos números do mercado. Tá bem, ontem a gente lembra aqui que os preços das commodities, mercado financeiro também, tudo desabou, né? Logo que saiu o resultado da eleição de Trump. Foi um primeiro susto, né? Ao longo do dia de ontem já os preços se recuperaram, alguns mercados até fecharam com alta, caso dos grãos, por exemplo, ontem na Bolsa de Chicago. E hoje está tudo em alta, ou seja, voltou tudo ao normal, pessoal raciocinando que, afinal, Donald Trump ganhou a eleição, mas só toma posse em 20 de janeiro. Então, até lá tem muita coisa que vai acontecer. Os chineses, por exemplo, vão já comprando muita soja dos Estados Unidos, aproveitando essa brecha de 2 meses e meio que tem até a posse de Trump. Então, possivelmente, as importações de produtos americanos, as exportações chinesas para os Estados Unidos vão ser taxadas e a China vai ter que, possivelmente, adotar algum tipo de represália. Uma delas é cortar um pouco toda a importação de soja dos Estados Unidos, por exemplo, soja, carne, milho, etc., já que eles importam muita coisa. Enquanto isso não acontece, ou seja, a posse só em 20 de janeiro, o mercado volta ao normal, até porque os chineses aí vão comprar, possivelmente até mais do que comprariam normalmente, aproveitando essa brecha de quase 2 meses e meio que tem até a posse do novo presidente. Por isso, os preços estão voltando a subir. Soja estava disparando hoje na Bolsa de Chicago, uma alta de 2 dígitos, um ponto percentual, em termos percentuais. Milho também subindo, 0,1%, trigo também, 0,2%. Na Bolsa de Nova York, a alta do algodão, 1,6%. A China também é uma grande importadora de algodão. Café arábica também caiu ontem, volta a subir, 2,9%, uma alta bastante expressiva. Café robusto em Londres também sobe, 2,6%. Açúcar também com alta, 1,1%. Suco laranja, cacau, tudo subindo hoje, inclusive boi gordo aqui no mercado sul da B3, com valorização de 1,6%. Ou seja, todos os mercados que a gente acompanha diariamente com alta nessa manhã de quinta-feira. Mercado financeiro, dólar voltando a cair, abriu o dia em alta ontem, fechou em queda, volta a cair agora, até depois da decisão do Copom aqui, o mercado já estava esperando isso, está aguardando agora a qualquer momento, possivelmente ainda hoje, a definição dos cortes no orçamento do governo, que está atrasado. Então, isso está dando uma amortecida aqui no mercado financeiro, dólar caindo 0,6%, R$ 5,64. E o mercado de ações subindo, por conta também desse pacote, alta de 0,5% nesse momento, tá vendo? Arthur, batendo R$ 6 aí. Ontem tem muita gente assustada, muita gente que vai viajar e não comprou dólar. Será que segue nessa tendência? Possivelmente sim, dependendo do que o governo vai anunciar, que tem muito a ver com
com o pacote de cortes de gastos do governo, ver se ele vai ser de uma envergadura tal que dê uma acalmada no mercado, ou seja, que evite o estouro de orçamentos, vai ajudar bastante. Por outro lado, também o cenário lá fora, né? Por enquanto, tudo calmo, ou seja, a eleição está sendo assimilada, a eleição de Trump está sendo assimilada pelo mercado, tanto está dando uma acalmada. O próprio dólar lá fora, que subiu muito ontem, também está caindo. O chamado dólar index, que compara o dólar americano com outras moedas fortes. Ou seja, uma acomodação aqui, parece que agora o mercado já assimilando a vitória de Trump e aguardando agora a posse dele, que vai demorar ainda. Bom, vamos lá, vamos aguardar para ver o que dá. Por falar em China, tem uma curiosidade que eu estava dando atenção ontem. Apesar de todos temerem a China, por conta de ser hoje um dos maiores exércitos do mundo, todo o potencial tecnológico que a China não se mete em confusão armada com países faz muito tempo. Há muito tempo. Ao contrário do que acontece com os Estados Unidos, por exemplo, e Rússia, que vivem se metendo em confusões aí, de vez em quando e sempre. A China tem décadas aí que não se mete em nenhum conflito armado. É interessante esse papel da China aí na geopolítica e tem muito a ver com a sua capacidade de fazer negócios. O chinês gosta de fazer negócio, né, Silmar? Comprar e vender. Duas coisas. Primeiro lugar, tem uma população gigantesca, ou seja, tudo isso já absorve toda a atenção de qualquer governo chinês e controlar a sua própria população interna, né? 1 bilhão e 400 milhões de pessoas é bem diferente da população dos Estados Unidos de 350 milhões ou da Rússia de 130 milhões, ou seja, é uma desproporção completa. Né? Então, realmente, cuidar do seu próprio jardim aqui é prioridade total dos chineses. Portanto, eles já têm um território grande e, em terceiro lugar, não tem por que se meter em confusão com ninguém. Pelo contrário, tem até evitado entrar em atrito, por exemplo, na questão de Taiwan. É um território lá que não é pertencente à República Chinesa, ou seja, um país independente, ou pelo menos entre aspas aqui, tem toda essa proteção, inclusive militar, dos Estados Unidos, é um fator de frequentes caramuças lá, mas não tem por que a China se meter em uma confusão maior do que essa. Então não tem grandes pretensões territoriais. E aí vem aquilo para completar aquilo que você mesmo citou. A China quer fazer negócio, quer crescer na sua economia, também fazer negócio externo. Ultimamente tem crescido mais exportando do que simplesmente dependendo do seu próprio mercado interno, que também é grande. E exporta para o mundo inteiro, tem produtos competitivos, baratos, possivelmente vai sofrer retaliações dos Estados Unidos com impostos para suas exportações para lá, mas vai continuar exportando para outros países, importando de outros países também. Em suma, não tem muito o que se preocupar. Curiosamente, eu estava até vendo um material de vídeo falando exatamente sobre este assunto. Inclusive, na questão de Taiwan, altas autoridades diplomáticas da China dizem que a China, na verdade, não sei se é da boca para fora ou não, mas eu acredito que não. A China não tem a menor intenção em invadir Taiwan, porque a situação de Taiwan vai continuar do jeito que está, vai ser mais um território para a China administrar. A ajuda dos Estados Unidos mantém um status quo vigente ali de conflito e atrito, como você disse, mas mantém um relacionamento e uma negociação que já vem aí há décadas. Então, quando muita gente imaginou que a China poderia até invadir Taiwan, aproveitando a brecha que a Rússia deu com relação à Ucrânia, parece que a coisa não vinga muito por aí, não. E é aquilo que você disse. A China tem um grande território, uma grande população para administrar, não dá para ficar gastando dinheiro e perdendo tempo aí com conflitos internacionais. Só tem um que é na divisa com a Índia, ali na divisa com a Índia e o Nepal. Questão de fronteira só, né? Tem muita disputa, digamos, ideológica ou militar com o país inteiro. Tem uma disputa territorial. Que é a herança do Império Britânico, inclusive, é a herança do Império Britânico. E aí a Índia mantém 60 mil soldados estacionados lá de cá, a China 60 mil do lado de lá. Ninguém dá um tiro, nem solta um rojão, nem uma bombinha e nem um traque. E assim segue. Bom, vamos lá para outros assuntos, porque, como você disse ontem e saiu, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevou os juros básicos da nossa economia de 10,75% ao ano para 11,25% ao ano.
E a alta é a segunda consecutiva e leva a Selic ao maior patamar desde maio de 2023. Selic que estava em 13,75% ao ano em julho do ano passado. Depois o Banco Central deu início a um ciclo de cortes. Agora, em junho deste ano, o Copom passou a decidir pela estabilidade da taxa em 10,5% ao ano. Mas, em setembro, anunciou o primeiro aumento de juros neste mandato do presidente Lula. E está aí a nova taxa básica de juros, já cantada por você, Silmar. E, como você disse, né, depois do resultado da eleição americana, muita coisa deve acontecer, inclusive essa taxa de juros aí em alta. E com um detalhe, né? Será que hoje o ministro Haddad, de hoje para amanhã, prometeu anunciar aí os cortes no governo? Será que anuncia? Porque tudo isso tem a ver também com esse aumento da taxa de juros. Pelo menos, o Banco Central deixou um recado duro. Ele, além de aumentar em 0,5%, ou seja, ao invés de só 0,25%, como foi no primeiro alerta, digamos assim, deixou um recado já que pode vir chumbo grosso mais pela frente, se não houver realmente corte de gastos públicos, conforme vem sendo prometido pelo próprio governo. Então, existe muita expectativa quanto ao tamanho disso, a forma como isso vai ser feito e se isso efetivamente vai ser feito. Então, muita expectativa com relação a isso. Agora, tem também um olho no mercado internacional, na situação global agora, especialmente depois da eleição de Donald Trump. Embora não mencione diretamente a eleição de Trump, que já se sabia no final da reunião do Copom, fica claro nas entrelinhas lá que o Banco Central vai ficar, o Copom particularmente, ficar de olho no que vai acontecer nos Estados Unidos, porque lá tem uma perspectiva inflacionária forte, que pode ser exportada para o resto do mundo, com todo aquele protecionismo lá que é prometido pelo presidente Donald Trump, que vai certamente botar alguma coisa em prática a partir de 20 de janeiro. Então, isso já ficou claro no comunicado do Banco Central, depois da reunião de ontem, que o Banco Central está de olho no que vai acontecer nos Estados Unidos, pode até fazer com que o Banco Central aqui acelere novas altas da taxa básica de juros, da Selic, dependendo do que acontecer por lá. Aqui dentro, a expectativa são os cortes do governo. Lá fora é o que o Trump vai fazer e como é que isso vai impactar em termos de inflação nos Estados Unidos. Como você sabe, o que acontece por lá é exportado para todo que é lado do mundo. Ou seja, o humor lá pelos lados do Palácio do Planalto, na capital federal, não deve andar dos melhores, porque a coisa já andava tropeçando, agora essa incerteza pode trazer tropeços maiores ainda, mas é necessário cortar, e cortar drasticamente. E vamos para a balança comercial de outubro, que teve resultado negativo, queda de 52,7%, totalizando 4,340 bilhões de dólares. A agropecuária foi o setor mais atingido, com redução de quase 13% nas exportações, totalizando 5 bilhões e 600 milhões de dólares. A retração dos embarques foi puxada principalmente pelo milho, pelas frutas, pelas nozes e pela soja. Ainda que o resultado das exportações tenha sido de queda, alguns produtos registraram aumento nas vendas, como os animais vivos, o café e o algodão. Com relação às importações, houve um crescimento de 32% na agropecuária, influenciado principalmente pelas compras de trigo e de centeio. E mesmo assim, no acumulado do ano, o resultado em agropecuária foi de um crescimento de 26% na balança comercial. Pô, Silmar, é isso mesmo? Eu até fiquei um pouco surpreso aqui quando eu vi o número, uma queda de 52%. É isso, no mês de outubro? Outubro comparado com outubro do ano passado. Tá. Muito fraco esse. Até porque não é um mês de grande volume de exportações, inclusive de produtos agrícolas. Mas o fato é o seguinte, nada muito fora do que já era esperado. A gente já, desde o início do ano, já vem cantando aqui que as exportações agropecuárias do Brasil desse ano seriam menores, né, por conta de dois fatores. Primeiro, tivemos uma quebra da safra de soja, que é o produto líder aqui da pauta de exportações do Brasil. Começou lá na virada do ano já, com aquela seca que atingiu o Mato Grosso, que é o principal estado produtor e exportador. E depois tivemos praticamente o ano inteiro com preço ruim, tanto da soja como do milho. Milho com produção menor, consequentemente com excedente exportável menor e preço baixo no mercado internacional. Só agora que a coisa começa a melhorar um pouquinho. Então, nada de novo nisso aí, já era esperado o peso de soja e milho na queda aqui, que a gente continua vendo na balança comercial do agronegócio, nas exportações particularmente. No contraponto aqui, sim, tivemos vários produtos aqui aumentando o seu faturamento,
e isso é importantíssimo, deu uma equilibrada, embora sem peso para neutralizar a queda de soja e milho, que é o caso do arroz, café, algodão, carne bovina bateu o recorde de volume agora no mês de outubro, comparado com outubro de outros anos, por exemplo. Açúcar também, celulose, outro setor importante do nosso agronegócio, tudo isso teve aumento de receita agora no mês de outubro, ou seja, não é pouca coisa. São vários produtos com desempenho positivo, especialmente por preço bom no mercado internacional. Tanto, eu não diria que o resultado é tão ruim assim, porque realmente se deve mais a fatores climáticos e uma conjuntura de preços baixos para dois produtos, mas de resto vai muito bem o nosso agronegócio nas exportações, com esse elenco de produtos que eu citei aqui, bombando no mercado internacional. Ok, Silmar. E vamos então aos cortes do governo. Porque, em meio à espera da proposta governamental sobre o que deve ser cortado do orçamento da União para respeitar o limite de gastos do próximo ano, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, diz que a pasta ainda não foi notificada de cortes para o setor. A expectativa do ministro Carlos Fávaro é que o Ministério da Agricultura e Pecuária fique de fora da proposta de corte de gastos que vem sendo preparada pelo governo federal para ser enviada ao Congresso. A fala veio do titular da pasta da agropecuária, que disse que, até então, abre aspas, o Ministério não foi chamado a ter nenhum corte na estruturação, até porque o ponto mais importante da subvenção do Ministério da Agricultura é executado no Ministério da Fazenda, que é justamente o Plano Safra. Fecha aspas. Abre aspas, fecha aspas. O nosso querido Fávaro, ministro, falou que tinha que falar. Ele não ia colocar querosene aí na fogueira onde já tem fumaça e tem um braseirinho pequeno. Mas a verdade é que empresa, o grupo empresarial, quando tem problemas e vai fazer cortes, é melhor fazer o corte logo de uma vez, porque você fica... vamos cortar, começa a rádio peão, né? Começa a falar nos corredores, vai cortar de tal lugar, vai cortar de tal lugar. Não, mas tem tal lugar que não vai cortar porque está bom, esse aí está em alta, está com bons números. Não. Corta tudo. Empresa, quando vai cortar, corta até de quem está bem. Portanto, ministro Fávaro, alguma coisinha vai sobrar, né, Silmar? Se não sobrar, muita coisa também, né? O que você acha? Tadeu, o que quer começar cortando é exatamente os próprios ministérios. Esse excesso de ministério que foi criado no governo Lula, quase 3 vezes maior do que o necessário, ou seja, desperdício de recursos só para agradar a companheirada, sabe disso, né? Então, tem ministério para tudo. Tem desdobramento de ministério para gerar mais emprego. No caso do próprio Ministério da Agricultura, foi dividido em 2, né? Era um ministério só, agora tem o da Agricultura, aliás, era 3, eu acho. O Ministério da Agricultura, tem o Ministério da Pesca e tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário, sei lá que nome tem isso aí. Isso era uma coisa só e não precisa ter 3 ministérios para tocar esse negócio, faz tudo parte do mesmo agronegócio brasileiro. Então, já começa por aí, né? E outros ministérios foram criados aqui para agradar alguma parcela da população, ou algum partido ou qualquer outra coisa do gênero. Tudo isso é desnecessário, é gasto público desnecessário. Podia começar por aí, né? E depois, claro, os cortes cirúrgicos aqui em coisas que não tem muito cabimento, inclusive com excesso de funcionalismo público no Brasil, né? Eu estou vendo aí que tem que corta ministério. Você acabou de falar, o próprio Ministério da Agricultura. Né? São 2 diferentes que fazem a mesma coisa, todo mundo tem que fazer igual. Olha, enquanto isso, o agronegócio segue aqui, eu estou recebendo, segue avançando, né, nas suas pesquisas. Acabo de receber aqui um convite do nosso amigo pesquisador da Embrapa, o Antônio Bortoleto, sobre uma amostra de clones avançados de batata, né, uma produtividade maior. Vai acontecer a demonstração lá em Canoinhas, agora em dezembro. Canoinhas aí, Santa Catarina, quase o seu Rio Grande do Sul já, onde eu passei uma vez aí, e eu não entendia aquela plantação do que era. E eu perguntei até para a pessoa que estava dirigindo, que era o nosso guia, que cultivo é esse que eu não conheço? Ele falou, batata. Aqui é uma das grandes regiões produtoras de batata, né? E eu falei com o Bortoleto outro dia, está mandando esse convite aqui. São variedades mais produtivas, mais resistentes a pragas e doenças, e o trabalho da pesquisa no agronegócio brasileiro não para, né? Parodiando aí aquele apresentador. Não para nunca, Silmar.
Isso é muito bom. A gente espera que aí não ocorram cortes no orçamento, porque aí realmente é cortar na própria pele. Pesquisa precisa continuar avançando exatamente para acompanhar a necessidade de crescimento da nossa produção de alimentos, né, também. Para não te espichar mais aí que você já está com o tempo além, cortar pesquisa é dar tiro no pé, porque uma pesquisa leva no mínimo 5, em média 7, por algo em torno de 10 anos para entrar em prática. Se você interrompe o processo, ele volta a estaca zero. Portanto, cortar de pesquisa é burrice. E não precisa nem botar aspas. Embora o burro seja super inteligente, o burro não faça nenhuma burrice. Não sei por que inventaram esse termo, Simões. Verdade. Bom, estamos aqui com as chuvas, hein? E temos aí 64 mil domicílios sem energia elétrica. Já é a média agora, já tem... já virou padrão já. É 64, 70 mil, 75 mil, 60 mil. Deu trovão, choveu, relampeou. E caiu água, cai rede de energia. Estão cortando árvore de tudo quanto é jeito, inclusive naquelas ruas que a gente passava lá. O que eu acho muito... Finalmente. Hã? Finalmente, né? Finalmente. Em Porto Alegre também. Está uma enxurrada de corte de árvores aqui, tudo que é rua aqui. Precaver também. Corta. Aliás, eu acho que devia fazer uma política que é a seguinte: a rua tem lado esquerdo e lado direito, né? A fiação geralmente caminha de um lado. Só se pode plantar a árvore alta do lado que não está a fiação. E ponto final. Não é mais fácil? Sem dúvida nenhuma. Planejamento, né? Mas quem somos nós? Você falou uma palavrinha mágica: planejamento. Amanhã a gente continua, Silmar. Forte abraço. Um abraço, até amanhã. Até amanhã.